Caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui em nosso canal na internet. Novamente aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E que os amorosos amigos espirituais continuem nos amparando neste singelo trabalho de divulgação do Evangelho do Cristo. E eles continuem também nos amparando nesses momentos de grandes desafios. Reforço o convite, vamos nos permitir uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E hoje eu quero falar com vocês sobre o endemoniado Gerazeno ou Genezareno, que está em Marcos, capítulo 5, versículo 1 a 20. E reforço o convite, assista esse vídeo até o final. E como sempre temos destacado ao longo dos estudos deste mês, que a simplicidade e a sabedoria dos ensinamentos de Jesus conferem um grande aprendizado a cada um de nós, em todas as épocas da humanidade. A nós cristãos, a nós adeptos e até mesmo os estudiosos do Evangelho de Jesus. Que nós possamos internalizar e entender que Jesus explica o verdadeiro sentido de simbolismos que são transmitidos ou por parábolas ou por passagens encontradas nos evangelistas. Que possamos aproveitar esse momento de estudo. E no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 5, versículo 1 a 20, nós vamos encontrar o seguinte relato. Chegaram do outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, caminhou ao seu encontro. Vindo dos túmulos, o homem, possuído por um espírito impuro, habitava no meio das tumbas e ninguém podia dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já o haviam prendido com grilhões e algemas, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as correntes, e ninguém conseguia subjugá-lo. E sem descanso, noite e dia, perambulava pelas tumbas e pelas montanhas, dando gritos e ferindo-se com pedra. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em voz alta: Que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe disse: Sai deste homem, espírito impuro. E perguntando-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogava-lhe insistentemente que não os mandasse para fora daquela região. Ora, havia ali, pastando na montanha, uma grande manada de porcos. Rogava-lhe então, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele o permitiu, e os espíritos impuros saíram, entraram nos porcos, e a manada, cerca de 2.000, se arrojou no mar, precipício abaixo, e eles se afogavam no mar. Os que os apacentavam fugiram e contaram o fato na cidade e nos campos, e correram a ver o que havia acontecido. Foram até Jesus e viram
o endemoniado sentado, vestido em são juízo, aquele mesmo que tivera a legião, e ficaram com medo. As testemunhas contaram-lhes o que acontecera com o endemoniado e o que houve com os porcos. Começaram então a rogar-lhe que se afastasse do seu território. Quando entrou no barco, aquele que fora endemoniado rogou-lhe que o deixasse ficar com ele. Ele não deixou e disse-lhe: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes tudo o que fez por ti o Senhor, na sua misericórdia. Então partiu e começou a proclamar o quanto Jesus fizera por ele. E todos ficaram espantados. Vejamos, amigos, que este capítulo 5 do Evangelho segundo Marcos nos informa que Jesus teria saído de Cafarnaum, na Galileia, e tomou o rumo de Decápole, ou Decápolis, mais especificamente para a localidade de Gadara ou Gerasa, uma cidade basicamente dos gentios. E em termos de uma referência, digamos, histórico-geográfica, Decápolis era uma região habitada por povos gentílicos, esses de descendência grega, que culturalmente cultivavam as tradições do chamado helenismo, ainda que estivessem subordinados politicamente ao Império Romano da época. E essa passagem encontrada no Evangelho reporta-nos ao conhecido processo de obsessão, muito bem estudado pelo Espiritismo, que nada mais é do que o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. E é praticada unicamente por espíritos ignorantes, espíritos inferiores, que procuram, à sua maneira, dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento a quem quer que seja. E ainda, segundo a doutrina espírita, a obsessão apresenta características diversas, que é preciso distinguir e que resultam do grau do nível de constrangimento, bem como da natureza dos efeitos que a obsessão produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo, digamos assim, genérico, pelo qual se designa essa espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a chamada obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Esta última é uma forma grave da obsessão a manifestar-se. Vulgarmente, é conhecida como loucura, que pode ser manifestada pela ação de um ou mais espíritos perseguidores. Importa-nos também esclarecer que a palavra subjugação é também, em alguns momentos, utilizada como sinônimo de possessão. Palavra que, aliás, é usualmente encontrada nas versões, do Antigo e do Novo Testamento. E em todas as ocorrências obsessivas, independentemente das variedades ou dos tipos, há um ponto fundamental, que é a ação persistente que o espírito mal exerce sobre o indivíduo. E apresenta características muito diversas. Digamos, desde a simples influência moral, até mesmo
até mesmo apresenta, segue aqui, apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até uma perturbação completa do organismo e até mesmo das faculdades mentais. O genezareno é um exemplo de pessoa que está totalmente sob o domínio perverso do obsessor, que é um espírito impuro ou endemoniado, ou de obsessores. Nessa situação, o obsidiado não age mais por conta própria. Ele não tem paz em nenhum momento. E como relata esse texto evangélico que lembramos, o endemoniado vivia a ermo, isolado, morando em lugares afastados, como o cemitério e as montanhas. E como encontrava-se sob algemas, ele feria-se continuamente. Imaginemos essa situação. E é importante destacar que o obsessor é, quase sempre, um espírito que sabe o que faz, que tem inteligência suficiente para provocar sérias dificuldades, de arregimentar seguidores e quase sempre movido por um insano desejo de vingança. O obsessor faz sofrer quem é objeto da sua perseguição. E, em geral, o obsessor não se mantém alheio ao que se passa à sua volta. Ele identifica encarnados e desencarnados que possam impedir ou dificultar suas ações nefastas e os atacam igualmente. Sabe, inclusive, identificar quem é superior a ele. Daí, ele saber quem era Jesus falando assim. Que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E lembramos, no relato de Marcos, Jesus, sem muita delonga, ele ordena incessivamente, de uma forma ativa: sai deste homem, espírito impuro. Vejamos a magnitude e o poder de um mestre. Reflitamos sobre isso. Bom, é isso que temos para as nossas reflexões do dia de hoje. Curta e comente abaixo se você gostou. Envie para quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem cristã. E para mais vídeos, reforço o convite, siga o nosso perfil do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Estácio. Espero que tenhamos aproveitado mais este momento de estudo e que possamos estar juntos no nosso próximo encontro na semana que vem, no qual falaremos sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E reforço, se você gostou desta mensagem de Jesus e acredita que ela também fará sentido para alguém, por favor, fique à vontade, faça chegar a mais pessoas. Compartilhe. Um abraço fraterno em todos. Fiquemos em paz e continuemos nos cuidando.